Meus irmãos e irmãs, convido a todos e todas para que abram as suas Bíblias no primeiro livro de Reis, em seu capítulo de número 13, verso 1 a 32. Como este é um texto um tanto quanto longo, nós iremos expor este texto em duas partes. Neste momento eu quero apenas enfatizar a mensagem deste texto. Bom, a palavra de Deus, ela possui um valor inestimável, incalculável. Nós não temos como medir isso. A igreja presbiteriana conhece bem isso, uma vez que ela é filha da reforma protestante. Eu tenho certeza que eu falo aqui a irmãos e irmãs que conhecem os 5 solas, e o solas escritura, um dos gritos da reforma, ainda ecoa na nossa igreja, né? Portanto, Deus dá grande valor à sua bendita palavra, e por isso Ele pune com severidade aqueles que desobedecem à sua palavra. E o texto que será exposto hoje, ele trata destas duas coisas. O Senhor se compromete a julgar todo tipo de apostasia. Nós veremos que a exposição do texto nos deve esse entendimento. O Senhor julga todos os graus de apostasia. Não existe apenas um tipo de apostasia, existem apostasias, e o texto irá abordar pelo menos 2. Mas o nosso texto também, além de ter a severidade de Deus em relação à apostasia, ele tem também um grito de advertência e algumas instruções como resistir à apostasia. Então é sobre isso que nós iremos tratar hoje. E antes disso, eu preciso dizer que o texto ele entende que a desobediência à palavra de Deus, ela é apostasia em algum grau. A apostasia é o abandono da palavra de Deus. É quando nós sabemos o que é errado e nós fazemos assim mesmo. Isto é um grau de apostasia. Por exemplo, no livro de Hebreus, nós sabemos que para esse tipo de pecado, Israel não tinha sacrifício. Os pecados são sempre entendidos como descuidos, como tropeços. Nenhum pecado, no Antigo Testamento, nenhum pecado possui forma de se expiar se for deliberado. Não há sacrifícios para pecados deliberados. Nós, como cristãos e cristãs, sabemos que o pecado ele é sempre um acidente. Se não for, nós estaremos incorrendo em apostasia. Leamos então o texto que será exposto, capítulo 13, verso 1 a 10. São 2 sessões, eu vou ler a primeira sessão, que diz assim: Eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar, por ordem do Senhor, e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: Prendei-o. Mas a mão que estendera sobre o homem de Deus secou, e não podia recolher. O altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: Implora a favor do Senhor, teu Deus, e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu e ficou como dantes. Disse o rei ao homem de Deus: Vem comigo à casa e fortalece-te, e eu te recompensarei.
Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Meus irmãos e irmãs, aqui o texto é muito claro. Deus, ele julga as apostasias e começa julgando as apostasias mais evidentes, que é o que nós encontramos aqui. Uma apostasia clara, sem sombra de dúvida nenhuma. Mas antes que possamos continuar, precisamos ter a dimensão do que está acontecendo aqui. Eu acredito que todos nós aqui nos lembramos do reino de Deus unido, de Israel unido com as 12 tribos. Começou com Saul, depois foi com Davi e depois Salomão. Entretanto, Salomão acabou apostatando da sua fé, adorando outros deuses por causa da influência das suas esposas estrangeiras, e por causa disso Deus o puniu, dizendo que não no reino dele, mas no reino do seu filho, tiraria parte do reinado de suas mãos. E de fato foi isso que aconteceu. Quando Salomão morre, Roboão assume o trono e Jeroboão, uma outra personagem, surge e acaba tornando-se rei das 10 tribos de Israel. Então o reino de Deus, que era a nação de Deus, que era composta por 12 tribos, até o período de Salomão, a partir do período do seu filho, começa a ser dividido em 2 grupos. Nós temos o reino de Judá, com 2 tribos, a tribo de Judá e Benjamim, e temos as demais tribos dirigidas pelo rei Jeroboão. Portanto, meus irmãos, Jeroboão tornou-se rei dessas 10 tribos, mas o seu reinado foi um reinado bastante ímpio. Jeroboão, ele, com medo de que os seus cidadãos, recém-cidadãos de Israel das 10 tribos, debandassem para Judá por causa do templo que estava lá em Jerusalém, afinal de contas Jerusalém continuou em Judá. Jeroboão tem um plano, ele institui um novo tipo de culto e ele coloca bezerros para auxílio da adoração dos israelitas em 2 cidades, em Betel e Dan. Se você olhar no mapa, tiver essa curiosidade, eu estimulo que tenha, perceberá que Dan fica bem ao extremo norte e Betel bem ao sul, para garantir que todos os cidadãos israelitas pudessem adorar conforme Jeroboão havia instituído. Não satisfeito em colocar novos lugares de culto que o Senhor não tinha prescrito para fazer, Jeroboão também instala um novo sacerdócio. Lembra-se do sacerdócio? O sacerdócio ele vem de Arão, que é um levita. Nós temos o livro dos Levíticos. Mas Jeroboão ele inova, ele inventa um novo sacerdócio. E ele se coloca como cabeça desse sacerdócio. Ele, como um rei, ele está oficializando diante de um altar, como nós percebemos aqui. E Jeroboão, ele fez o serviço completo. Ele fez esses 2 lugares para adoração, em Dan e Betel. Instalou um sacerdócio, mas ele também fez um calendário litúrgico. Naquele momento, onde nós vemos o homem de Judá entrando em ação, ele está diante de uma situação onde está sendo comemorado uma festa parecida com a festa dos tabernáculos. No mesmo calendário da festa dos tabernáculos, Jeroboão inventou uma festa do jeito dele. Por isso que o homem de Deus interviu. E por isso que ele é de Judá. Porque perceba que não é um israelita desta tribo do norte, agora dessa região de Israel das 10 tribos. É de um outro lugar para censurar o rei de Israel. É o homem de Judá, não é o homem daquele local, daquela localidade. Por isso, meus irmãos e irmãs, essa apostasia ela é muito evidente. Ele apostatou, ou abandonou a fé de Yahvé, constituindo-se como um sacerdote,
um sacerdócio para si, constituindo lugares e cultos diferentes daquilo que Deus ordenou, constituindo uma liturgia diferente do que Deus ordenou. Ou seja, foi uma apostasia completa, muito evidente. Esse foi o grande pecado dele. Então, nesse texto, nós vemos que Deus se opõe à apostasia. Deus se levanta contra o abandono à fé, a fé que manifesta a sua presença. E como ele se apresenta? Vocês perceberam que o profeta, ele tinha uma mensagem muito grave para o altar. Não foi direcionado para Jeroboão. Ele não falou assim: olha, Jeroboão, você errou. Não, foi altar, altar. Imagine, isso é um pouco diferente do costumeiro dos profetas. Você profetizar para um móvel, para um banco, para uma bateria, para uma porta, isto é inusual, isso não é comum. Por que ele está fazendo isso? Porque ele está se levantando contra toda a estrutura da apostasia. A apostasia chegou num nível que era um nível de governo, de estrutura. Não era mais a apostasia de uma pessoa, mas de um reinado. Então ele, altar, altar. Mas nessa censura, Deus se revela de uma forma interessante, como o grande vingador da apostasia. Ele se apresenta primeiro como o governador do destino de todas as pessoas. Porque qual que é a mensagem para o altar? Altar, nascerá um rei chamado Josias e vai profaná-los, vai destruir vocês. Perceba que é um anúncio de um nascimento. Porque Deus está, por meio dessa censura, dizendo a todos aqueles participantes daquela cerimônia, daquela festa idólatra, daquela festa apóstata, Deus estava dizendo: eu sou o Senhor da vida. Tanto sou o Senhor da vida, que eu vou promover um nascimento de uma pessoa. Essa pessoa será Josias. E será alguém que irá destruir tudo isso aqui. Porque eu governo a vida das pessoas, o nascimento das pessoas. E é isso que acontece, meus irmãos. Josias, ele nasce, mais de 200 anos depois, ele nasce, e ele é o rei justo da região de Judá. É o último rei de Judá das duas tribos, porque Israel acaba caindo em apostasia e é punida, sendo levada prisioneira pelo Império Assírio. Nesse momento, o rei Josias, que anexou aquela região, ele vai até aquele local e profana os altares, conforme havia sido profetizado sobre a sua vida. E sabe o que acontece com Josias depois que ele faz isso? Ele morre de uma forma muito rápida. Ele é morto em batalha pelo exército de Faraó. É uma morte muito rápida para toda a reforma que ele fez na nação de Judá. E nós ficamos perguntando por quê. Puxa vida, seria tão bom se Josias tivesse uma vida mais longa para poder melhorar a reforma da religião de Deus naquele momento. Mas o propósito de Josias era esse. Era nascer, profanar o altar e acabou. Ele tinha uma missão clara. O que Deus está dizendo para aquelas pessoas é que nada escapa dos seus desígnios, tanto é que nós fazemos parte desse desígnio. Você, eu, nós temos missões para cumprir. Quais são elas? Talvez alguns saibam, talvez outros não, mas Deus tem designado, desde o momento em que nós nascemos, ao momento que vamos morrer. Tenha certeza de uma coisa: você não viverá um segundo a mais do que Deus já determinou que você vivesse. Você pode criar uma trincheira na sua casa, pode levantar um muro, pode contratar seguranças, mas se Deus quiser que você morra de uma morte violenta, morrerá. Porque Deus é o Senhor da vida e o Senhor da morte. Provou isso pela vida de Josias. E queria deixar isso claro para todas aquelas pessoas ali. Deus é o único que tem esse direito. E também não podemos esquecer que aquele homem estava lá por causa do culto. O culto é propriedade de Deus. O culto que nós estamos prestando aqui não é nosso, é de Deus.
Nós estamos entregando um culto conforme Ele nos prescreve nas Escrituras. No dia do Senhor, com a palavra do Senhor sendo lida e expostas, com hinos ao Senhor sendo cantado, porque é assim que Ele prescreve, orações sendo feitas, intercessão, de adoração, mas conforme está escrito na sua palavra, porque o culto é dele. Não é meu, não é seu, não pertence a qualquer outra pessoa. E nesse texto ele reivindica para si o culto é meu. A liturgia é minha, tudo é meu. E é por isso que a nação de Israel estava sendo ali severamente criticada por Deus, apontada por Ele como pessoas que estavam sendo rebeldes, porque estavam defraudando a Deus da sua glória. Porque todas as vezes em que cultuamos a Deus de uma forma como Ele não prescreveu, nós estamos retirando de Deus algo que lhe pertence. Estamos invadindo a sua competência. Estamos defraudando a Deus. Estamos roubando a sua glória. Estamos nos transformando em ladrões e ladras da glória de Deus. Por isso que a apostasia, ela nos transforma em pessoas culpadas diante do Senhor. Por isso o culto precisa ser prestado ao Senhor da maneira como Ele requer em sua palavra, aquilo que Jeroboão não estava fazendo. Então nós vimos aqui, nesta pequena sessão, que Deus ele censura as apostasias mais evidentes, mas Ele não para por aí. Ele também censura as apostasias não tão evidentes assim. Vamos continuar a leitura aqui do verso 11 ao 32. Diz assim: morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que ele dissera ao rei, contaram-nas a seu pai. Perguntou-lhes o pai: por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: albardai-me um jumento. Albardaram-lhe o jumento e ele montou. E foi após o homem de Deus, e achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu: eu mesmo. Então lhe disse: vem comigo à casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por que foste. Tornou-lhe ele: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. Então voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Estando ele à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor: porquanto foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão, e bebeste água do lugar de que te dissera: não comerás pão, nem beberás água, teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois de o profeta, a quem fizeram voltar, haver comido pão e bebido água, albardou para ele o jumento. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver estava atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. Eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão parado junto ao corpo. E vieram e o disseram da cidade onde o profeta velho habitava. Ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor entregou ao leão, que despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse a seus filhos: albardai-me o jumento. Eles o albardaram. Ele se foi e achou o cadáver atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e o pôs sobre o jumento, e o tornou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para o chorar e o enterrar. Depositou o cadáver no seu próprio sepulcro,
e o prantearam, dizendo: Ah, irmão meu. Depois de o haver sepultado, disse a seus filhos: Quando eu morrer, enterrai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que por ordem do Senhor clamou contra o altar que está em Betel, contra todas as casas dos altos que estão na cidade de Samaria. Meus irmãos e irmãs, como foi lido na primeira parte, Deus pune as grandes apostasias, as mais evidentes, mas Deus também, Ele é severo com as outras apostasias que talvez não sejam tão evidentes assim. Veja, o homem de Judá, ele tinha 3 ordens muito claras. Ele não podia comer pão, beber água e nem voltar à cidade. Não era capricho, cada uma dessas ordens implicava em algo. Por exemplo, comer e beber é um ato de comunhão e solidariedade. Você come com pessoas com qual você é solidário e com qual tem comunhão. Exemplo disso é a ceia do Senhor, o sacramento que nós celebramos. Nós temos comunhão com Deus. Como é que demonstramos? Nós comemos. Deus prepara uma mesa para nós e nós participamos da mesa com Ele. É Cristo quem preside a mesa, porque é Ele que institui a ceia do Senhor. E aí nós demonstramos partilhando do pão e do vinho. Nós comemos e nós bebemos, porque é uma demonstração básica de comunhão. E voltar ao caminho era uma maneira de Deus demonstrar insatisfação pelos caminhos que Israel havia tomado. Os caminhos eram tão terríveis para Deus, tão desagradáveis para Ele, que Ele disse: olha, por ali você nem volte, nem volte. E o homem de Judá tinha essas 3 ordens: não comer, não beber, não voltar. Mas, como nós vimos, ele acaba caindo em pecado. E o pecado dele também é uma apostasia. Ele abertamente desobedece à ordem de Deus. E perceba que estes 2 homens, tanto Jeroboão quanto este homem de Judá, eles eram grandes personalidades. Um era rei, Jeroboão, e o outro um profeta. Não escape isso do seu entendimento, porque esse texto ele vai ter um alcance maior do que ele parece que está tendo. Esse texto ele tem um sentido muito maior que nós vamos chegar lá. Mas por enquanto comece a perceber que tanto este Jeroboão que errou é um rei, portanto os seus atos pecaminosos amplificam-se para a nação, quanto o profeta, que não tem nome, mas os seus atos também amplificam-se para toda a nação, porque ele é um profeta do Senhor. Mas Deus se opôs à apostasia do homem de Judá, e na sua profecia que deu ao profeta velho, ele demonstrou um pouco dele também. Primeiro, Deus demonstrou que é o único governante da terra, porque qual que é a pena do homem de Judá? Ele não deveria voltar para sua casa, já que em terra estranha não foi fiel a Deus, então seria condenado a permanecer no exílio. Ele seria obrigado a permanecer no exílio, o seu cadáver também. Guarde isso, isso é uma punição de Deus. E para Deus demonstrar sua soberania na terra, Ele envia a natureza para punir de 2 formas este homem. Primeiro, enviando um leão para matá-lo. Ele é morto por um leão. E depois a terra mesmo engole o seu corpo, porque ele é enterrado em terra estranha. Então ele é punido por Deus, porque Deus, ele é o único governante de toda a terra. Então, nessas 2 mensagens de profetas para as personagens desse texto, Deus se revelou para Jeroboão como aquele que é Senhor da vida e da morte, e aqui ele se revela como o Senhor que é o dono da terra. E esta mesma terra que ela é responsável pela morte daquele profeta. Aqui, meus irmãos, nesse texto, nós vimos então, nessas 2 porções, que Deus, ele
julga apostasias, grandes apostasias como Jeroboão, evidentes, e apostasias que parecem não tão evidentes, porque nós olhamos com simpatia para este homem de Judá, porque a primeira parte da sua missão ele parece que concluiu, ele foi e foi fiel, mas ele não foi fiel na sua plenitude. Por isso o texto ele tem algumas advertências para nós. Primeiro, cuidado com a sedução das tentações, porque existem nesses dois textos dois métodos de sedução. Existem nesses dois textos dois tipos de agentes, um é o rei e o outro profeta. E existem nessas duas tentações dois resultados diferentes. Então vamos entender aqui para que possamos aplicar em nossa vida. Primeiro, a sedução. Cuidado com a sedução do favorecimento, porque foi isso que o rei Jeroboão fez com o profeta. Ele ofereceu para ele. Quando o profeta, o homem de Judá, profetizou a Jeroboão e restituiu a saúde de sua mão, Jeroboão fez uma oferta: vem para minha casa, venha comer pão. Gente, era um rei que estava pedindo isso. Ele havia inventado um culto diferente, uma liturgia diferente, já tinha sacerdotes. Por que não ter um profeta também? Obviamente está ali uma tentação para que o profeta, o homem de Judá, fosse arregimentado por Jeroboão. Jeroboão tinha interesse, mas aquele homem se manteve firme sobre essa tentação do favorecimento. Ele falou: não, eu não vou fazer isso. Esse tipo de sedução é muito comum na Bíblia. E, embora aqui não tenha tido sucesso, outros personagens usaram. Por exemplo, nós lembramos aqui de Esaú e Jacó. Lembre-se que Esaú caiu na tentação de Jacó. Esaú estava cansado, com fome, e voltando da caçada, e Jacó tinha um prato de lentilhas quentinho esperando por ele, e disse: olha, eu te dou esse prato de lentilhas se você me der o direito de primogenitura. E Esaú caiu. As tentações por favorecimento são muito comuns, e nós seremos atacados por ela de alguma maneira. O nosso adversário das nossas almas, ele é muito vigilante e astuto. Em algum momento ele irá oferecer para nós alguma coisa que enche os nossos olhos. Graças a Deus este homem resistiu, mas a Bíblia relata de uma forma muito crua muitos homens melhores que este, inclusive, que não conseguiram lograr êxito nesse tipo de tentação. Não a subestime. Este homem ele conseguiu. O resultado foi a sua resistência. Só que houve uma segunda sedução. E aqui o texto muda tudo. E nós precisamos aumentar a nossa atenção aqui. Cuidado com essa tentação, que eu vou dar um título de tentação por solidariedade. Nós vimos aqui que o profeta vindo de Judá, ele recebe a visita do profeta apenas chamado profeta velho. Esse profeta, ele aparece para este homem de Judá e oferece o quê? Solidariedade, amizade, estabelece laços. O raciocínio é o seguinte: confia em mim. E o homem de Judá, ele fica aberto a esse tipo de tentação. E essa é uma tentação muito comum. Por exemplo, nosso adversário usou isso contra Eva. E ele conseguiu lograr êxito. Perceba que Eva está no jardim e Satanás não chega hostilizando Eva, mas chega perguntando como é que está o clima, como é que estão as coisas, a solidariedade, a familiaridade, a elos sendo construídos ali. E aí depois ele começa a aprofundar a conversa, até que chega ao ponto da tentação de Eva, onde Eva diz que não deveria comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, e a serpente já tinha tanta familiaridade com Eva que pôde dizer: não, Deus não estava falando sério. Coma, ele só quer que você não fique como ele. Então Eva acaba caindo em pecado. Mas o que fez Eva cair em pecado? Esse apelo da serpente que se tornou amigável a ela. Da mesma maneira que esse profeta usou. Esse profeta ele foi tão sagaz quanto a serpente, porque ele estava preparado para confrontar o profeta, o homem de Judá. Ele havia perguntado para os filhos, lembra disso? E aí, como é que esse homem
este profeta, por onde ele foi, o que ele disse? Ele estava preparado para tentá-lo. Ele era insistente. Ele não recebeu um não como resposta. Ele não acolheu. O profeta, ele refutou. O homem de Judá refutou a tentação. Não, eu não vou voltar, não vou comer pão, não vou beber água. E o profeta velho disse: não, mas calma. Eu também sou como você. Eu sou um companheiro de ministério. Eu estou aqui para ajudar você a carregar carga. Vem aqui, vamos comer pão e beber água. Ele mudou, porque ele não estava preparado para uma sedução deste nível. Ele estava preparado para uma sedução óbvia, mas nem todas as seduções são óbvias. E aqui ele não tinha e não ofereceu resistência. Ele simplesmente caiu. Por isso o texto ele ensina para a gente, de uma forma geral, e aqui eu estou dizendo que o texto é amplo, porque você percebeu que não há nomes nessa história? Apenas um nome é citado, Jeroboão. Mas qual que é o nome do homem de Judá que vai profetizar, o profeta de Judá? Não tem nome. Ele é chamado de homem de Deus, só isso. Do começo ao fim. Várias, dezenas, mais de uma dezena de repetições. E o profeta velho. O autor não está interessado em mostrar o nome deles. Por quê? Ele está interessado em contar a história da nação. Meus irmãos, infelizmente, Israel, ela será destruída, essa Israel de 10 tribos, será destruída depois de 200 anos, 209 anos. O Império Assírio vai destruí-la, porque fez isso, apostatou da fé. E o reino de Judá também vai cair. Ele cai um século e pouco depois, mas também cai, pelo mesmo erro, a apostasia. A apostasia de Jeroboão parecia mais grave, mas foi apostasia punida com uma profecia. Assim como a apostasia do homem de Judá parecia menos grave, mas foi sentenciado ao quê? Ao exílio, assim como Judá também foi sentenciado ao exílio. O que nós estamos diante da história de duas nações, não são apenas duas pessoas, mas aqui é o próprio autor do livro, tentando elaborar como é que eles foram parar na situação onde eles estavam. Esse texto não está sendo escrito em tempo real, meus irmãos. Esse texto está sendo escrito provavelmente na Babilônia. E eles precisavam saber como é que eles tinham parado lá. E esta história faz sentido. E ela só diz uma coisa para eles e serve para nós. Tenha cuidado com as tentações. Elas são persistentes e elas possuem diferenças entre si. Nós temos que ter este tipo de clareza. Nós vemos aqui, por exemplo, duas advertências sobre essas tentações. A primeira é que nós vamos enfrentar adversários diferentes. Nós enfrentaremos óbvias tentações. A Igreja Presbiteriana tem feito isso. Recentemente, no último concílio que teve, o presbiterianismo deu uma resposta ao feminismo. O feminismo está tentando adentrar as portas da igreja. E o que a Igreja Presbiteriana disse? Disse que o ofício continua reservado aos homens. Existem diáconos, presbíteros e ministros. Não existem diaconisa, presbítera e ministra. A Igreja Presbiteriana deu esse recado por 3 vezes na última reunião. Mas o feminismo é uma tentação óbvia, embora não menos fácil. Porque quem acompanha as redes sociais sabe que nós tivemos dificuldades para lidar com isso. Mas a igreja se manteve firme e está resistindo ao feminismo. Mas existem outros tipos de tentação. Por isso que essa segunda advertência, ela é importante. Nós somos frágeis, meus irmãos e irmãs, segundo esse texto, às seduções que mobilizam os nossos afetos. Nós somos muito mais fáceis de ser alcançados por aquilo que nós gostamos do que por aquilo que nós odiamos. E o nosso adversário sabe disso. É este campo que nós precisamos redobrar a atenção. Veja, o homem de Judá, ele conhecia a palavra, ele era um homem sério. Nós não vemos um transtorno de comportamento, um desvio óbvio de comportamento. Ele foi fiel, ele teve apenas a infelicidade de crer numa mentira e fazer de Deus seu inimigo por um determinado momento. Mas aquele homem tinha se mantido fiel, ele sabia o roteiro. E como é que ele foi vencido? Ele foi vencido por teologia?
Ele foi vencido por argumentos? Ele foi vencido pela amizade. Ele foi vencido por laços de solidariedade. Quem são os seus amigos? Quem são os seus colegas? Com quem você anda? Onde está o seu coração? Do que você gosta? O que te enche os teus olhos? Meus irmãos e irmãs, o texto é uma advertência, porque o nosso adversário sabe disso. O agente da sedução, ele usou essa proximidade. Eu sou profeta também, eu estou no mesmo barco que você, meu amigo, minha amiga, nós vamos caminhar juntos. O desejo de companhia foi a grande pedra de tropeço deste homem de Judá. Mas o texto, ele tem uma peculiaridade. Do começo ao fim, não se diz porque o profeta velho promoveu aquela tentação. Não há explicação. Ele simplesmente tem o título de profeta velho, para diferenciar do outro. Mente, é desonesto, desvia o outro, e Deus ainda o usa. Isto é interessante. Por quê? Por que isso acontece? Porque Deus precisa mostrar para nós a seguinte lição: a sedução não precisa de razão. Nós estamos subestimando as tentações. Nós não devemos perguntar por quê. O mal, meus irmãos, opera em outra frequência. E nós não conseguimos pensar como mal. Vou dar um exemplo. Existem, infelizmente, pessoas que têm se desviado a tal ponto que se transformaram em exímios ladrões e homicidas. Eles sabem todas as técnicas de roubo, de furto, de como chegar, de como não chegar, e se profissionalizaram nisso. Nós, pessoas de bens, pessoas que amam o Senhor, que sabem que roubar é pecado, não temos a menor ideia como se faz essas coisas. Nós estamos em outra frequência. É o mesmo caso deste homem. Não pergunta por quê. Ó Deus, por que fizeram isso comigo? Por que fui roubado? Por que agiram assim? Não, é outro nível, é outra frequência. O mal não dá explicação. A nossa racionalidade, ela não consegue dar conta dos desdobramentos da maldade. A maldade não tem uma razão necessária. É ingenuidade nós ficarmos por quê? Por quê? Não, irmãos, não há porquê. O mal, ele opera em outra frequência, é um outro tipo de ente, é um outro tipo de realidade. O que Deus quer é que não é que nós nos perguntemos por quê, é que nós evitemos a tentação. E a única maneira de evitarmos a tentação é o solo da Escritura, é ficar com as Escrituras, é ficar com a fidelidade da palavra de Deus. A coisa mais simples: não comer, não beber, não voltar. Era isso que ele tinha que fazer. E foi exatamente ali que ele acabou errando, por causa dos seus afetos que foram mobilizados. Por isso o texto, meus irmãos, ele tem esse intuito, esse objetivo. Ele quer mostrar para nós que Deus, ele pune severamente a apostasia, tanto as mais evidentes, como a de Jeroboão, quanto talvez a que a gente acha que merece menos, como a do homem de Judá. E diz para nós em sua palavra: toma cuidado com as seduções, tanto as grandes, as óbvias, como também com aquelas menos óbvias, por meio da amizade. Tome cuidado onde está o teu coração, veja do que você gosta e tente aproximá-lo mais à palavra de Deus. Ame a palavra de Deus, ame a simplicidade, ame a verdade, ame o amor, procure a paz, procure as virtudes que estão estabelecidas nas Escrituras. Esta é a melhor maneira de sermos preservados do mal que tenazmente nos assedia. Que Deus nos guarde a todos. Amém.